Fala, sexto ano, tudo bem? Venho trazendo a nossa videoaula dessa semana e hoje a gente vai fazer uma revisãozinha para a prova do terceiro bimestre que vocês vão fazer já já, tá bom? Já já não, né? Daqui a alguns dias, é claro. Então, gente, sobre a prova, eu decidi dar uma mudada, eu decidi cobrar os capítulos 11 e 12, então não vai cair Grécia Antiga, tá bom? Vai cair apenas o 11, que fala sobre as origens de Roma Antiga, e o 12, que fala sobre a República Romana até a sua decadência, tá bom? Dito isso, vamos aos temas, tá? Então, são 5 temas para cada capítulo, tá bem divididozinho, tá? No capítulo 11, eu estou cobrando uma questãozinha falando sobre a divisão da história romana, tá? Então, vocês vão ter que estudar, né? Que a Roma Antiga ela teve 3 fases: a monarquia, a república e o império, tá? E aí vocês vão ver quando que a monarquia se formou e quando ela se terminou, quando que a república nasce e quando ela termina, e o império a mesma coisa, tá bom? E conforme a gente vai ver nessa explicação aqui da revisão, a monarquia e a república têm umas características próprias, tá bom? Então, só para facilitar vocês, quando vocês forem estudar esse primeiro tema aqui, seria legal vocês fazerem perguntas que vocês mesmos pudessem responder, do tipo: como nasceu a Roma Antiga? Aí você dá uma pesquisada no livro, né? Eu estou terminando de preparar os resumos do 11, 12, 13 e vou colocar para vocês, aí vocês podem pesquisar no resumo também, tá bom? Assiste as videoaulas, tá? Então, essa é uma pergunta que vocês podem fazer na hora de vocês estiverem estudando e tentarem responder. Outras, por exemplo, características desses períodos. Quais são, né? Quais são as características desses períodos, tá bom? O que mais a gente pode fazer de pergunta? A duração? Pode ser. Eu geralmente não cobro data não, mas pode ser. Qual a duração de cada período? E aí vocês vão tentando responder ao mesmo tempo que vocês estudam sobre esse tema, tá bom? Então, para vocês darem para a prova, o que é bacana? Tem esse tema aqui, divisão da história romana, né? Aí, pô, lê o resumo, relê o resumo, assiste a videoaula, vê o livro, e aí depois de você fazer isso tudo, aí você tenta resolver essas questões de aqui. Ou outras questões que vocês possam imaginar sobre esse tema também, tá bom? Quanto mais, melhor. E aí vocês vão estar bem preparados para fazer a prova, tá? Então, no capítulo 11 ainda, no segundo tema, eu vou cobrar o mito da fundação da Roma Antiga, ou seja, o mito da loba, tá? E o que que vocês têm que estudar sobre esse mito? Vocês vão ter que ver lá no livro, tem até um parágrafo no livro aqui, deixa eu ver se consigo colocar para vocês aqui, peraí. Ai meu Deus, aqui ó, o período monárquico, página 214, vamos dar uma olhada lá. Aqui ó, é o mito de fundação da loba, né? É a história lendária sobre como Roma se formou. E como a gente já falou, essa história do mito diz que havia um casal de irmãos, Rômulo e Remo, né? E esses irmãos teriam sido abandonados, tá bom? E no abandono dessas crianças, uma loba os encontra e passa a criá-los, né? Amamentando-os, né? E criá-los até o momento em que eles, crianças, são encontrados por um casal de pastores. E aí os dois vão crescendo e com seu povo eles já acabam fundando, né, a cidade de Roma. E nessa fundação, nesse processo de fundação da nova cidade, eles já acabariam
tendo posições diferentes sobre quem deveria liderar, né, quem deveria ser o rei da cidade, e nessa discussão, Rômulo acaba matando seu irmão Remo, transformando-se no primeiro rei de Roma. Tá? Então, esse é um mito por trás da história da fundação. Tá bom? Aqui no livro de vocês, vocês conseguem ver com mais detalhes, né? Tem esse parágrafo aqui, né? Esse daqui também, que começa a lenda, né? Seria legal de vocês lerem também, caso vai que na prova eu pegue um pedaço dessa historinha aí, né? Desse parágrafo. É interessante. No início do capítulo também fala, se eu não me engano, ó. Aqui, de acordo com a lenda, é meio que um resumo da história resumida que tem lá mais na frente, né? Então, sobre o mito da fundação, né? É, quem foram, né? Quem foi? Quem foi? Quem foi Rômulo e Remo? Como os irmãos fundaram Roma, Roma, como termina o mito, e por aí vai. São questões que vocês podem se fazer para entender isso daí, tá? Lembrando que isso é um mito. Isso não é a história real, né? Isso é a lenda criada pelos cidadãos romanos, pelas pessoas romanas, né? Para contar uma história da sua fundação, tá bom? Lá no livro vem falando, né, que eram povos diferentes que passaram a conviver na região da Península Itálica e, com o tempo, a cidade de Roma foi se formando, tá? Ainda nesse capítulo, eu coloco o tema do papel do Senado romano. E uma coisa que vocês têm que saber é, na ponta da língua, que o Senado romano ele tem importâncias diferentes ao longo da história romana, tá? Então, qual a importância do Senado romano durante a monarquia, né? E durante a República? Por quê? Porque durante essas duas fases da Roma Antiga, o Senado ele tem poderes diferentes. Durante a monarquia, o Senado ele tinha que governar abaixo das decisões reais. Mas durante a fase republicana, o Senado está no topo da sociedade romana. É ele que dita as regras do jogo. E no caso do Império, a gente não viu, vai ver ainda no capítulo 13, que não cai nessa prova, tá? Que o Senado, mais uma vez, ele tem que se submeter às ordens de um governante, que no caso é o imperador romano. Tá? Então, você tem que compreender qual é a importância do Senado. Outra questão, o que o Senado faz? Ele serve para quê? Né? Novamente, durante essas fases, ele vai ter mais poderes no caso da República. Mas, no geral, o Senado ele cria leis, ele discute política, ele julga, ele aconselha o rei, no caso da monarquia, né? Ele dialoga com as outras classes sobre o que o Senado está fazendo e por aí vai. Então, o que o Senado faz é uma boa questão para vocês buscarem responder aí no estudo de vocês para a prova, tá? Além disso, quem faz parte do Senado? Isso aqui é muito importante, porque como a gente vem falando, quem vai fazer parte do Senado são os patrícios, que é o que a gente vai falar no próximo tema, tá? Agora, não é porque os patrícios estão no controle do Senado que as outras classes sociais romanas não vão desejar participação política. Tanto que teremos conflitos entre os patrícios e os plebeus durante vários momentos da história romana. Tá? Então, é muito importante vocês terem noção de quem que está fazendo parte desse Senado. Né? Quem são esses patrícios, na verdade. Tá bom? Então, acho que essas três questõezinhas aí são suficientes para vocês entenderem. Novamente, gente, isso que eu estou colocando aqui não é que eu vou lançar um gabarito sobre essas questões, não. Não, a ideia não é essa. Os temas são esses, tá? O que está aqui em caixa alta é o tema. É o que vocês têm que estudar.
Agora, ninguém estuda apenas lendo, né? Então, seria bacana de vocês, enquanto estivessem estudando, buscassem criar questões na cabeça de vocês para poderem vocês mesmos responderem. Porque, por exemplo, estou estudando sobre o mito da fundação da Roma Antiga. Aí depois de eu estudar tudo, eu pego uma listinha de exercícios que eu mesmo criei, né? Eu, enquanto aluno, né? Eu mesmo criei, e tem lá, quem foi Rômulo e Remo? E eu não lembro. E aí? É sinal de que eu não estudei direito, que eu tenho que estudar de novo, tá? Então, façam nesse estilo aí que eu acho que vai dar tudo certo pra gente, tá bom? Continuando, gente, no capítulo 14 não, o quarto tema, né? As duas primeiras classes romanas principais, os patrícios e os plebeus. E aí, muito fácil de a gente pensar, né, questões para esse tema, né? Quem eram os patrícios e os plebeus, né? Possuíam, quais direitos possuíam, essas classes, como se relacionavam, né? Como se relacionavam, né? Que mais eu posso colocar aí? Estavam no mesmo patamar, né? Não querendo ser flamenguista, mas elas estavam no mesmo nível, estavam no mesmo nível social, porque sim, não, porque, né? No caso é porque não, né? Elas não estavam. Então, os patrícios, né? Eles eram um grupo social de Roma dos primeiros grandes proprietários de terra, isso lá na época da fundação. E com o passar dos séculos, eles foram cada vez mais conquistando novas terras, controlando novas terras, e aí, por serem uma classe social bastante poderosa em questão de território, em questão de riqueza, eles se sentiram no direito de possuírem direitos, né? E determinarem como a sociedade romana iria se comportar, iria se organizar, né? Que regras, que leis iriam obedecer os romanos, e por aí vai. Enquanto que os plebeus eram justamente aqueles romanos que tinham uma quantidade de terra menor, tá? E que por isso também eram explorados pelos patrícios, tinham que pagar altos impostos, tinham que trabalhar nas terras dos patrícios, dependendo aí da relação que eles tinham, né? Entre outras coisas. Então, no início da história romana, os patrícios possuíam muitos direitos e os plebeus não, apesar de serem romanos também, nascidos em Roma, né? Com o passar dos séculos, os plebeus foram se revoltando, falando: não, a gente é muito explorado, a gente tem que mudar essa realidade, fazendo até mesmo greves, como a gente falou lá no capítulo 11, tá? E no meio dessas greves e tudo mais, os plebeus foram conquistando pouco a pouco direitos, tá? E esses direitos a gente vem falando lá no capítulo 11, que no caso eu mencionei para vocês na videoaula do capítulo, né? O tribunato da plebe, a lei das 12 tábuas, a lei da canuleia, a lei licínia, né? Então, quais direitos os patrícios possuíam? Por quê? E os plebeus, né? Possuíam, sempre possuíram direitos? Sempre possuíram direitos. Quais direitos eles conquistaram? Por que conquistaram? Porque eles tiveram que lutar pelos seus direitos, né? Os patrícios não deram esses direitos porque eles eram bonzinhos, né? Então, é bem importante vocês estudarem isso, tá? Aí, o próximo tema, tem grande relação, é muito parecido, né? Que é para vocês explicarem os conflitos entre os patrícios e plebeus, né? Por que haviam conflitos entre essas classes,
entre esses grupos, né? Aí tem inclusive a greve, né? Como os plebeus reagiram à exploração que sofriam. Reagiam, né? Reagiam à exploração que sofriam. Porque eles reagiram mais de uma vez. No caso, a gente falou sobre a greve ao Monte Aventino, que é a greve em que esses plebeus decidem largar suas fazendas, largar o trabalho que eles faziam nas fazendas dos patrícios também, não participarem das guerras e se isolaram no monte até que eles tivessem suas reivindicações atendidas, tá bom? Então, por que haviam conflitos entre essas classes, como os plebeus reagiam à exploração que sofriam, como os patrícios exploravam os plebeus, né? E aí nessa exploração nós temos desde os patrícios colocando os plebeus para trabalhar em suas terras, explorando a sua mão de obra. Nós temos a falta de direitos políticos que esses plebeus por muito tempo tiveram, tá bom? Nós temos também, vamos ver lá, o que, que a gente pode falar? Ah, isso no caso é no capítulo 12, né? Mas isso aqui eu posso botar também, o capítulo 11 e 12, porque também fala no capítulo 12. Como os patrícios reagiam quando os plebeus se organizavam politicamente, né? Por que eu estou falando disso? Porque na nossa última videoaula, do capítulo 12, a gente viu que existiram algumas pessoas que tentaram criar leis que beneficiassem os plebeus. Lembra lá dos irmãos Graco, né? E como os patrícios lidavam com essas tentativas, mandando o quê? Matar os irmãos, tá bom? Então isso é bem importante para vocês estudarem, tá, gente? No capítulo 12 agora, temos aqui um temazinho, consequências das guerras púnicas, né? E que questões vocês podem se fazer na hora de estudar? Primeira, o que foram as guerras púnicas, né? Isso é meio óbvio. Foram aquelas guerras em que os romanos vão travar com os cartaginenses, que era uma antiga cidade-estado da Fenícia também. E por que eles travam isso, né? Porque eles queriam, os romanos queriam dominar o comércio marítimo, né? Então aqui, por que ocorreram? Porque os romanos queriam dominar o comércio marítimo, que era comércio do mar Mediterrâneo, né? Que era tinha grande participação, né? Que era até de certa maneira controlado pelos cartaginenses, tá? Então, como as guerras se encerraram, né? Como melhor, quem ganhou as guerras púnicas, né? É, o que Roma conquistou com o fim das guerras? É meio óbvio essa aqui, né? Quem ganhou guerras púnicas? O que Roma conquistou? Vou até tirar essa daqui, né? Porque é claro pra gente que os romanos venceram. Então, o que Roma conquistou com o fim das guerras? Isso tudo, gente, lembrando, eu vou fazer um resuminho, fiquem tranquilos, tá? Eu sei que os capítulos são grandes, mas eu vou montar um resuminho do 11, do 12 e depois de um do 13, deixando tudo isso bem esquematizado para vocês poderem estudar com calma, tá? Lembrando que vocês têm o livro à disposição, tem as videoaulas e podem me mandar mensagem para tirar dúvida sem problema nenhum, tá bom, gente? Tá? Eu sei que a matéria está ficando mais puxada e é assim mesmo, tá? Uma hora vocês vão acostumar legal, tá bom? Mas qualquer coisa eu estou aí para ajudar vocês, tá? Então, nós temos aí, né? Que foram as guerras, porque elas ocorreram, né? O que Roma conquistou, o fim das guerras, né? E aí, com o final das guerras, as consequências, né, foram os romanos se estabelecendo como o maior império ali na área, né?
que controlava o mar Mediterrâneo, o maior império que eu digo, o maior governo, o maior povo. Consequentemente, eles vão ter um fortalecimento comercial muito grande, né? Além disso, eles também acabam aumentando o número de escravos, porque eles já conseguem um grande número de prisioneiros de guerra. E com novas terras, né, os patrícios vão controlar novas terras também. Além do mais, isso acaba gerando novas classes sociais, como os homens novos, né, e os cavaleiros, tá bom? Então aqui o que a gente pode colocar mais para vocês poderem estudar? Vamos lá. O que Roma conquistou com o fim das guerras? Por que Roma buscou se expandir? Por que era importante Roma expandir seu território? Primeiro, a gente falou isso até no Império Persa, um território maior é mais difícil de ser dominado por um povo estrangeiro. Tá? E um território maior, você consegue colocar a sua população para trabalhar. Não fica faltando terra para as pessoas trabalharem, né? Apesar de que os patrícios controlam as terras, né? Então, são esses dois motivos pelos quais Roma busca expandir seu território, tá bom? Vamos lá. Acho que basicamente é isso, né? Quais as classes sociais que surgiram com a expansão romana? Aqui eu vou botar, ó, consequências das guerras púnicas e, e a expansão da Roma antiga, porque é o mesmo momento, né? É no mesmo processo. Acho que essas questões está bom, né? Número 7. As revoltas de escravos na Roma antiga. A revolta de Espartaco é o que eu vou cobrar, tá? Vou até deixar sublinhado aqui para vocês estudarem essa. Então, vamos lá. Primeiro, o que vocês têm que pensar? Quem era escravo na Roma antiga? Né? Melhor, como se tornava escravo na Roma antiga? Escravizado, né? Mesma coisa, mas eu prefiro esse termo, escravizado. Tá? Os escravos aceitavam sua dominação. Os escravizados aceitavam sua dominação, né? Quem foi Espartaco? Os revoltosos dessa revolta foram punidos como, né? E entre outras questões, né? Mais uma aqui, ó. Qual a importância da escravidão na Roma antiga? Tá vendo? Essas questões assim que vocês têm que pensar na hora de estudar, tá, gente? Então, vamos lá. Como se tornava escravizado na Roma antiga? Você virava escravo através de guerras, através de dívidas, né? Principalmente, né? Durante parte aí da história romana. Os escravizados aceitavam serem dominados? Não, nem o escravizado aceita ser escravo, tá? Aceita feliz disso? Não, eles infelizmente eram dominados, então eles se revoltavam sim, mas quando a revolta não era suficiente, eles infelizmente tinham que seguir as regras do jogo, né? Quem foi Espartaco? Espartaco foi um escravo que liderou essa revolta aí, que de cerca de 90 mil, né? Não lembro agora. Peraí. Mais ou menos 90 mil escravos romanos que esse cara vai liberar, né?
lidera, né? Mas essa revolta, apesar de ter abalado fortemente a República Romana, tá? Ela não vai ser suficiente para acabar com a escravidão. E esses escravos que participaram, eles serão punidos e muitos deles serão crucificados. E isso é muito importante entender que a crucificação na Roma Antiga, ela tem um motivo especial. Porque se fosse simplesmente para você matar o escravo, você ia lá e matava, rápido, papum, matou, foi-se. Mas não, os soldados romanos colocavam esses revoltosos crucificados e lá eles ficariam sofrendo durante dias e dias. Por que isso? Porque a crucificação é um símbolo. É um símbolo para os romanos de que os escravos não devem se revoltar, porque se eles se revoltarem, eles sofrerão na crucificação. Tá? Então, essa é a importância da crucificação. Ela serve de exemplo para impedir novas revoltas. Porque quem pensava em se revoltar, ao ver que aqueles revoltosos estão sendo crucificados, vai pensar duas vezes antes de agir. Tá? E por fim, qual a importância da escravidão na Roma Antiga? Total, a escravidão é essencial para o funcionamento da sociedade romana, principalmente na fase do Império, que é a próxima fase que a gente vai falar, em que a escravidão ela vai estar tão grande que os escravos serão a mão de obra predominante na Roma Antiga. Eles serão mais numerosos até que os plebeus. E é justamente por existirem tantos escravos que a Roma, no Império, vai entrar em crise. Tá? Agora, a gente não está falando do Império, estamos falando da República. Né? E aí, o próximo tema é fatores para a decadência da República Romana. Então, por que os romanos entraram em crise? Por que a República acabou? Então, vocês têm que falar, ó, conflitos entre as... Peraí, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver. Aqui eu vou botar só os fatores. Vocês vão ter que estudar isso mesmo, né? Então vamos lá. A gente tinha crises sociais, disputas por terras, concentração de renda, revoltas de escravos, né? Insatisfação dos plebeus e etc. Né? Esses aqui são os fatores que vocês têm que estudar, né? Mais a fundo, do porquê que eles levaram a Roma Antiga a entrar em decadência, a República Romana a entrar em decadência, né? E aí, vocês têm que saber qual a saída que o Senado romano encontrou para reverter essa crise. Ou seja, o que o Senado romano faz, já que era o Senado romano que controlava o poder durante a República, o que ele faz para reverter essa decadência da República? Ele decide apoiar o primeiro triunvirato. E o que foi o primeiro triunvirato? Foi o governo dividido entre Júlio César, Pompeu e Marco Graço. Só que nesse triunvirato, o Júlio César acaba disputando o poder com esses caras, os três acabam disputando entre si, e no final das contas, Júlio César ele acaba sendo o único que restou, e aí o Senado, não tendo outra alternativa, declara Júlio César um ditador. Sendo que o ditador na Roma Antiga, na República Romana, é diferente do ditador hoje. Tá? Por quê? Porque o ditador ele tem poder absoluto, mas é um poder provisório. Contudo, o Júlio César era um ditador tão popular em seu povo que o Senado não teve outra alternativa a não ser declarar Júlio César ditador vitalício, ou seja, ditador até morrer. E esse é um dos motivos, inclusive, que faz com que o Senado assassine Júlio César. Então,
O nono tema, vocês têm que pensar sobre a ditadura de Júlio César e seu assassinato, ou seja, Júlio César, peraí, Júlio César era apoiado pelo povo? Melhor, como o, ai meu Deus, como Júlio César era visto por seu povo e pelos patrícios e pelo Senado. Aí continuando, vamos lá. O que o Senado fez para, vamos lá, o que o Senado fez para tirar o poder de César, digamos assim, tirar o poder de César. Ou seja, qual é a reação do Senado, né, à popularidade de Júlio César? O Júlio César foi um ditador muito popular e o Senado via isso como uma ameaça, pois o Senado até então era o principal grupo político de Roma. E César cada vez mais popular, cada vez com mais poder, o Senado ia ficar em segundo lugar. Então os senadores romanos, esses patrícios do Senado, acabam assassinando César, encomendando o assassinato por Brutus, que era uma pessoa de confiança de César. Tá? Provavelmente eu posso colocar uma questão falando daquela frase que eu digo na videoaula, até tu, Brutus, filho meu. Né? Então dei uma estudada boa sobre isso daí. Tá? Ah, outra muito importante. Qual a duração da ditadura de César? Isso é importante também. A gente, no início, estava falando de séculos e séculos de atrás. A fundação é em 753 anos antes de Cristo, se eu não me engano. Agora, no Júlio César, a gente está algumas décadas antes de Cristo. A gente está perto do nascimento de Cristo. Tá bom? A ditadura de César dura de 46 a 44 antes de Cristo. É bem breve. Tá bom? E qual quais as consequências de seu assassinato? Meu Deus. Quais as consequências de seu assassinato? Duas principais, não, três principais. Primeiro, a população romana fica enfurecida, tá? Porque o Júlio César era um governante popular em seu povo, apesar de bastante autoritário e violento. O povo gostava dele. Então, a primeira consequência, a população fica enfurecida. Segunda consequência, com a população enfurecida, a crise permanece na Roma, permanece em Roma. Então, os patrícios, o Senado, decide convocar um segundo triunvirato. O primeiro que a gente falou é. Peraí, deixa eu até botar aqui uma outra questão interessante. Como era composto o primeiro triunvirato? O que era um triunviro? São questões importantes para vocês pensarem lá aquele tema. Então, a primeira consequência é a população enfurecida. A segunda consequência é, com a crise social permanecendo em Roma, o Senado convoca um segundo triunvirato. E a terceira consequência é, todos do segundo triunvirato queriam acabar com os senadores, porque as três pessoas do segundo eram aliadas de Júlio César. Ficaram irritadas com a morte de César, não queriam que isso acontecesse. E a gente chega no segundo triunvirato. Então, quem eram os triunviros, os três triunviros do segundo triunvirato?
quem venceu a disputa. Também importante. O segundo triunvirato, gente, ele é composto pelo Marco Antônio, pelo Lépido e pelo Otávio Augusto. Tá? E desses três aí só vai restar o Otávio Augusto. Tá? E quando o Otávio vence a disputa, ele se declara imperador romano. E aí inicia-se a fase do império. Né? Então, com Augusto, com Otávio, se iniciou qual fase da Roma Antiga? No caso foi o Império, que é a última fase, tá bom? E aí o Império a gente vai falar só no capítulo 13, tá? Então, gente, novamente, estudem com calma, estudem direitinho para as nossas notas subirem, tá bom? A prova ela vai tá legal, mas para vocês tirarem a boa nota, vocês têm que estudarem. Então, eu fiz até esse modelo de revisão diferente com vocês hoje, explicando os temas, né? Colocando umas questões aí para vocês. E eu acho que vai dar tudo certo. Acho que a gente vai ter um resultado bem legal. E novamente, a gente estuda. Qualquer coisa, fala comigo no privado, eu respondo, eu tiro dúvida, sem problema nenhum, tá bom? E basicamente é isso. Faz isso, estudem os temas e cada vez que vocês estudarem os temas, tentem resolver as questões, tá? Que aí vai dar tudo certo. Lembrando, só capítulo 11 e 12, tá bom? E a gente teria uma outra videoaula essa semana, que é a aula sobre Império Romano. Mas eu não sei se eu vou lançar essa semana ainda, tá? Então, se eu lançar, vai aparecer no grupo de vocês. Se eu não lançar, só na outra semana eu mando, tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Vou indo nessa. Tô cheio de sono. Nos vemos mais tarde no Zoom, tá bom? Tchau, tchau, gente.